educação. Vale a pena. Muito preocupação. Olá, o programa Em Discussão está no ar. Você já ouviu falar no Abril Azul, um mês dedicado à campanha de conscientização sobre o autismo. Ele ainda não existe, pelo menos oficialmente. É um projeto de lei. Você que nos acompanha aqui no programa vai ter mais informações sobre este tema e pode mandar também as suas sugestões para a gente. O autor dessa proposta é o deputado Roberto Engler, do PSB, que está aqui com a gente. E eu recebo também a Cecília Lima, ela é psicóloga da Casa de Davi. E a Patrícia Sena, ela é analista de RH também da Casa de Davi, que trata especificamente com autistas. Daqui a pouco elas vão explicar mais detalhes para a gente. Mas, deputado, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem 2 projetos voltados para essa área. Eu queria saber como é que foi essa aproximação do senhor com o tema. Eu acho que você já disse, né? Nós temos preocupações exatamente com as pessoas que precisam do poder público e de uma conscientização mais abrangente, né? Que essas pessoas que merecem cuidados especiais, como a síndrome de Down, que nós tivemos uma frente parlamentar, que teve um resultado muito bom, e agora nós estamos com esse projeto de lei 432/19, está passeando aí pelas comissões temáticas, deve chegar a plenário logo, e nós queremos criar, estabelecer que o mês de abril seja um mês dedicado à conscientização dos autistas. Né? Aliás, 2 de abril, né? 2 de abril é o Dia Mundial, né? De conscientização dos autistas. Então, o mês de abril, que contém o 2 de abril, no nosso projeto de lei, é um mês em que a gente vai tentar, através do projeto de lei, acho que esse é o papel do legislador, fazer isso uma coisa mais pública, né? Mais gente tome conhecimento dessa questão, até porque ao longo do programa eu devo falar que não é um programa para pouca gente, é muita gente envolvida nisso aí. Né? Mas as pessoas dizem assim, tem o Setembro Amarelo, Novembro Azul, né? E aí mais um mês com uma cor, aliás, eu vou falar por que é azul, mas assim, por que, deputado, que tem um mês dedicado, tem instituições que a gente falou assim que ainda não é oficial no calendário do Estado, mas em particulares já abordam um mês. Um mês é importante porque daí você dá uma abrangência maior, dá uma discussão maior, porque me parece 2 milhões de pessoas só no Brasil com a síndrome. Veja que não é que o mês, para mim podia ser qualquer outro mês, mas como é o mês que contém o 2 de abril, que é a comemoração mundial da conscientização do autismo, eu digo que é um mês mais... O tempo dedicado, né? o tempo dedicado, em vez de dedicar um dia só, uma semana, dedicar um mês tudo. Aí você tem mais tempo, né? Porque o que a gente quer, né? Primeiro, você acabou de falar uma coisa importante. Eu ia falar ao longo do programa, mas vamos já dizer isso. Nós temos conhecimento, eu não sei... Bom, eu queria complementar, logicamente já estou sendo delicado. A Patrícia, minhas companheiras aqui da Assembleia, e a Cecília, é um prazer debater esse assunto com pessoas da Casa de Davi, que a gente tem um apreço muito grande para a Casa de Davi. Mas veja que nós tivemos, não sei se vocês têm outra, mas nós temos uma pesquisa feita nos Estados Unidos, né, que lá de cada 59 pessoas, uma tem autismo. Então, 1 em 59. Eu não tenho conhecimento de alguma estatística a respeito do nosso país. Eu não tenho. Mas vamos tentar fazer um cálculo benevolente, né? Eu não sei qual a razão que o Brasil teria mais ou teria menos que 1 por 59. Mas vamos colocar 1 por 100. Em cada 100 pessoas, um autismo no Brasil. Um cálculo até otimista. Ora, no Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, nós teríamos 2 milhões de autistas aqui no Brasil. Então, é um universo muito grande de pessoas que precisam de cuidados das outras pessoas. O que acontece? Quando as pessoas não têm informação, por um comportamento que não seja, vamos dizer, normal, se tem algum problema, como um deficiente, como o síndrome de Down, como os autistas, as pessoas já torcem o bico, né? Criam uma prevenção, um preconceito, né? A finalidade nossa é exatamente pegar essas classes que são mais carentes
do poder público, né? E fazer uma semana em que esse tema é levado para as escolas, esse tema é levado para todos os setores do governo. Nós queremos chamar o governo para participar disso aí, através da Secretaria da Saúde, da Educação, tá certo? Então a gente coloca em relevo essa questão e que vai fazer, vai permitir que essas pessoas sejam inseridas na sociedade de alguma maneira, que for possível, que depende do grau, com isso, e que diminua ou extinga praticamente a prevenção contra as pessoas. São pessoas normais e merecem a nossa atenção e o nosso carinho. E a Cecília, ela é psicóloga da Casa de Davi. Eu queria que você pode ficar à vontade para falar um pouquinho da Casa de Davi, mas também nos ajudar conceituando, né? Porque eu abri aqui com o deputado para falar do projeto, de se estabelecer o mês de abril, o Abril Azul dedicado ao autismo. Aliás, TEA, né? Transtorno do espectro autista. Explica pra gente conceituar melhor o que é o autismo. Então, o transtorno do espectro autismo, ele se deu esse nome porque são vários níveis, são 3 níveis, do leve ao severo, né? Então, por isso que foi constituído esse nome. Antes tinham vários nomes para se dar para o autismo, como o transtorno de Asperger, né? Então, antes era nomeado, agora são níveis. Então, depende do grau de prejuízos. Se a pessoa tem um grande prejuízo na interação social, se um grande prejuízo na comunicação, tem muitos comportamentos estereotipados ou repetitivos. Então, a partir disso, você vai adequar, né, ele no nível que o autista se encontra para você fazer um tratamento bacana, para você conseguir estimular o quanto antes e o mais positivo, né, para que ele seja mais incluído mesmo na sociedade. Que eu também concordo que realmente o autista ele precisa ser visto, né, porque não é algo... Existem autistas mais severos que têm uma comorbidade física, né, mas isso tem os que são mais leves e precisam ser vistos todos eles, né? Porque quando não é algo visível, né? Quando é uma síndrome de Down ou é uma paralisia cerebral, você vê que tem uma deficiência. Agora, um autista, quando começa com uma crise num supermercado, por exemplo, as pessoas às vezes acham que é birra, acham que a mãe não sabe controlar o filho e às vezes é um transtorno do espectro autista. Então, é muito importante que até que esse mês, né, seja visto para conscientizar mesmo. Quando as pessoas virem esse... Abril Azul, falar, é o autismo. O que é o autismo? Né? Não é algo físico, muitas vezes. Né? Pode ser que tenha algo físico, mas não é. Então, as pessoas, às vezes, quando elas não veem, né, não conseguem palpar, que é o caso do autismo, ele não é palpável. Até o diagnóstico é feito por observação do comportamento. Então, quando elas não conseguem palpar, muitas vezes elas têm o preconceito do desconhecido. Né? Aquela criança está fazendo birra no supermercado, é mais fácil eu julgar do que me aproximar e falar, tá precisando de ajuda? O que está acontecendo, né? A falta de informação é complicado, porque, por exemplo, eu não sabia, um dia fui ler sobre a dificuldade que as pessoas, o autista, às vezes tem de olhar nos olhos. E como você está falando que tem vários níveis, né? Eu me lembro de um colega que começou a falar, o fulano vem falar com a gente, ele não olha no olho da gente, né? Ou seja, ou está mentindo, ou é falso. E aí é uma ignorância, né, deputado? Porque, assim, às vezes se a pessoa tem isso, ela tem a dificuldade de te olhar no olho. Não quer dizer que ela tem, né? Então a gente precisa entender coisas simples que no dia a dia facilitam muita coisa. Posso fazer só uma adenda que a Cecília falou? Às vezes podemos chamar assim, essa ignorância, o desconhecimento é melhor, mais generoso. Né? Esse desconhecimento sobre o autismo não é só nas pessoas de fora que vem o autista. Às vezes até dentro da família. Às vezes até com pessoas, não estão com crianças, às vezes em fase adulta, os pais não compram. O que tem meu filho? O que meu filho não sabe o que tem. Então, essa conscientização serve para todo mundo, inclusive para a família dos autistas. Quanto mais informação, melhor, né? Aliás, sobre informação, eu já vou passar um pouquinho a palavra para a Patrícia, mas continuar só com a Cecília rapidinho para explicar. Geralmente, isso para todos os pais e mães que nos assistem, entender, o diagnóstico é mais do 1 ano e meio até 3 anos, eu li sobre isso, mas pode ser mais tardio também para identificar. É difícil diagnosticar? Então, é difícil o diagnóstico por ser um comportamento observável, né? Não tem um exame de sangue que
que vai identificar o autismo, né? Então, só que a mãe, normalmente, ela consegue perceber sinais a partir dos 6 meses, né? Os sinais do autismo, que é aquela troca de olhar, aquela brincadeira que você faz com a criança, ela não consegue, não que ela não consegue, mas ela tem dificuldade em responder, né? E quanto mais estimulado, melhor desde criança, porque ela vai poder conseguir ter mais ganhos. Mas existem adultos que têm um grau mais leve, que é de, sei lá, numa sala de aula ele é tido como um estranho, sabe? Ele conversa, só que tem uma fala mais robotizada e é tido como estranho. Esse, às vezes, é um pouco mais difícil o diagnóstico por falta de conhecimento mesmo, né? Hoje em dia, o autismo está começando a ser visto, né? Antigamente, o autismo era visto como uma doença mental ou uma esquizofrenia. Então, hoje em dia, já existem vários profissionais que precisam ser capacitados e verem o autismo como algo, um diagnóstico. Eu acho que daí a importância da conscientização e da importância do projeto, porque, assim, essas pessoas, de uma síndrome de uma forma geral, né? A síndrome de Down, o autismo, enfim, começam a sair mais, começa a ter um convívio e aí tem esse enfrentamento social, né? Antigamente as pessoas, muitas nem saíam de casa, né? Ficavam totalmente em casa, então nem se via na escola. Agora hoje estão participando mais, só que ainda tem principalmente da dificuldade da sociabilidade, né? Mas deixa eu passar para a Patrícia rapidinho para ela poder falar para a gente. Você na Casa de Davi é da área de recrutamento, é isso? É isso. Aliás, a gente estava falando, vocês têm 500 funcionários, é isso? Nós temos 2 unidades. Em uma dessas unidades, que é a unidade que, na verdade, a primeira unidade da Casa de Davi, nós temos cerca de 500 funcionários, né? E na nossa unidade em Atibaia, que é a unidade que atende basicamente e especialmente os pacientes autistas, nós temos cerca de 200 funcionários e 83 pacientes autistas. Quer dizer que dá uma ordem de uma relação de mais de um funcionário para cada pessoa que precisa ser atendida. Por quê? Porque exige muito cuidado para esses pacientes. Na verdade, as pessoas que atendem esses pacientes, eles trabalham em turnos, né? Então, existem os funcionários do turno do plantão ímpar, por exemplo, os funcionários do plantão par, sim, porque são 24 os que trabalham horas, durante o dia e os que trabalham durante a noite. A nossa instituição ela não para, né? Então é o tempo todo atendendo e assistindo esses pacientes. Só para ficar bem claro, então, nós temos vários níveis que ela falou que vai dar até a mais severa e até a mais leve, né? Quando é a mais severa, a pessoa tem que tipo de dificuldade? Porque eu fico imaginando para esse tipo de atendimento, por exemplo, para comer, para dormir, chega a esse nível de dificuldade ou não? Sim, na verdade, assim, para higienizar, enfim. Os pacientes mais severos, na verdade, eles são menos autônomos, né? Eles são muito mais dependentes de um cuidador para tudo, né? Seja para comer, seja para tomar banho, fazer as atividades básicas. Então, quanto maior a severidade de uma deficiência, mais dependente esse deficiente né? Agora, tem aquele do nível mais leve que, aliás, eu estava lendo também, no projeto do deputado, está bem explicadinho, que existe assim, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que tá bem explicado. Tem lá o qualificado baixa funcionalidade, que praticamente não interage, né? Média funcionalidade, dificuldade de se comunicar. E alta funcionalidade são pessoas que têm, assim, conseguem estudar, trabalhar, constituir uma família com menos empecilhos. E até tem SAVAN, que fala? Que há uma categoria denominada SAVAN, ela é marcada por déficit psicológico, só que com uma memória fora do comum, além de talentos específicos. Ou seja, a gente tem desde pessoas com autismo que têm uma dependência quase integral e pessoas que podem ter terem um avanço assim, de memória na área das exatas muito grande também, né? Exatamente, interessante, né? A gente tem, em relação a esses níveis, os pacientes com menor severidade, né, no caso são os mais autônomos, eles são muito mais funcionais. Certo. São aqueles pacientes, são aquelas pessoas que podem ser facilmente, talvez não tão facilmente, mas elas podem ser inseridas no mercado de trabalho, né, com acompanhamento, com treinamento, enfim, né? E apesar disso, né, hoje a gente encontra muitos desafios dentro dessa questão da inserção do paciente, da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, né? Isso ainda é muito, porque quando a gente está falando de conhecimento, né, de consciência a respeito do autismo, e assim, quanto menos conhecimento se tem a respeito de um assunto, mais preconceito se tem. Então, um desafio que a gente precisa ainda trabalhar em relação a essa inclusão
é o desafio do preconceito. As pessoas ainda olham um paciente, uma pessoa autista, uma pessoa com deficiência física, seja visual, seja auditiva, enfim, intelectual, ainda com muito preconceito. Né? Isso talvez as pessoas elas demonstrem menos hoje, mas ainda existe um preconceito latente, muitas vezes velado, né? E que a gente enxerga muitas vezes na hora da seleção. Né? Muitas vezes chega um candidato, né? Como eu trabalho com o recrutamento e seleção também na Casa de Davi, então muitas vezes chega um candidato e esse candidato ele tem uma deficiência física, né? Que para mim está visível. E chega um outro candidato que tem as mesmas competências desse candidato com deficiência física que não tem nenhuma deficiência. Né? Então, assim, hoje, logicamente que a gente não trabalha, a nossa consciência já é diferente, mas existem muitas empresas, muitos RHs que ainda olham esses dois pacientes, bom, então, entre esse paciente com deficiência e esse paciente sem deficiência com as mesmas habilidades, qual eu vou preferir? Né? Então, aí existe ainda muito preconceito e chega a ser até um viés inconsciente que a gente utiliza, né, para fazer esse tipo de escolha em seleção e que a gente precisa eliminar. A gente pode pedir para Patrícia, né, deputado, se esse projeto passar aí, a gente está falando aqui do projeto Abril Azul, que instituiu todo o mês de abril para debate sobre o autismo, o transtorno do espectro autista, né? E aí a Patrícia pode também colaborar, porque ela tem bastante conhecimento, né, deputado? Mas aí eu preciso ser entrevistador também. Posso fazer perguntas? Claro, né? fica à vontade. Não, o pessoal que vocês abrigam, tanto aqui em São Paulo quanto em Atibaia, eles são internos ou vão para casa durante o dia ou são tratados lá na Casa da Vida? Lá é a casa deles. Eles moram lá. Ah, que legal. Então, é uma instituição de longa permanência. Existem pacientes que nós temos lá que chegaram desde bebês. Então, né? Outros que eram crianças. Isso aí só serve para valorizar a Casa da Vida, porque não é fácil. Você tem internos, né, cuidando das pessoas internas. E desde que nasceram, né? E o que é mais interessante, daqui a pouco é uma pergunta que eu tenho para você também, Patrícia, porque assim, eu fico imaginando, né, deputado, quem tem o autismo mais severo, ela está explicando que muitos estão lá desde que nasceram. E assim, todo mundo está vivendo muito mais. E todo mundo que tem qualquer síndrome também está vivendo, chegando aos 70, 80, 90 anos, né? E aí essas pessoas, fico pensando assim, às vezes tem o pai, tem a mãe, e depois eles vão viver, os pais não podem ser que morram, antes, né? E aí, a importância dessa pessoa ter um emprego até financeiramente, Patrícia, porque isso ela vai chegar numa idade que ela vai ficar idosa. Sim. E vai precisar de recursos, né? Exatamente. É a outra pergunta que eu queria fazer para você, quer dizer, você disse que trata do RH. Isso, não é? Eu sou do RH. Mas, pelo que eu estou entendendo da sua explicação nesse instante, é o RH não só para a contratação dos profissionais para o Casa da Vida, é também para a colocação das pessoas no mercado de trabalho? Isso. O que acontece? Na nossa unidade lá na Fernão Dias, nós temos muitos pacientes que trabalham na nossa instituição. Então, são pacientes assistidos por nós, eles moram lá na instituição, mas eles trabalham também para a gente, para a instituição. Né? Então, nós temos pacientes que trabalham na lavanderia, pacientes que trabalham ajudando no serviço social, ajudando nos setores administrativos. Então, a gente já inclui esses pacientes. Que interessante. Então, eles trabalham para a gente, lá dentro da instituição. Mas também consegue colocar no mercado externo. Também conseguimos. Que você fez um exemplo, se vier um que tem um problema físico e outro que não tem problema físico, sempre escolhido aquele que não tem o problema físico. Mas quando você fala esse alguém de fora do mercado externo. Isso, porque lá dentro a gente não faz isso, né? Claro. Eu estou falando, na verdade, assim, infelizmente, fazendo logicamente uma generalização, né? Existem muitas empresas que fazem tem esse mesmo tipo de preconceito mesmo na hora da contratação. A gente, lá na Casa de Davi, né, nas duas unidades, a gente criou bastante uma cultura da diversidade, né? Então, não só para a questão do deficiente intelectual. Ora, nós trabalhamos com 300 pacientes
né? 270 pacientes numa unidade, 80 pacientes... Como é que a gente não vai trabalhar e inserir na mente das pessoas essa cultura da diversidade? São todos pacientes com deficiência, né? Então, acho que um outro desafio também é a gente trabalhar essa consciência mesmo da diversidade, não só em relação ao deficiente, mas em relação a tudo, né? Então, a diversidade, por exemplo, jovens aprendizes, ainda se tem, obviamente que o tema não é esse, mas ainda se tem muito preconceito em relação a contratar menor de idade, né? Puxa vida, mas não tem experiência nenhuma, meu Deus do céu, como é que vai ser? Não, vamos trabalhar, vamos abrir a nossa mente justamente para receber esse novo que com certeza vai agregar valor. E a ideia da diversidade é agregar valor. Porque hoje, infelizmente, o que se pensa? Vamos atender a lei de cotas. Então, precisamos contratar X pessoas com deficiência intelectual. Ok. Tá, mas por quê? É só porque é uma obrigação ou porque eu desejo agregar valor à minha instituição a partir dessa inserção, né, da pessoa com deficiência? Dá o exemplo. Hã? Dar o exemplo. Dar o exemplo, exatamente. Né? Então, essa é a mentalidade que precisa mudar. Não vou contratar só para atender uma obrigação de lei, né? Mas também dizendo, olha, esse paciente, além ou apesar de essa pessoa, né? Apesar de tantas deficiências que tem competência, tem valor, tem potencialidade. E até podemos colocar uma dose de espírito cristão. É isso. É um cidadão, é um ser humano, é uma criatura, filho de Deus, e que merece o zelo de toda a sociedade. Né? Agora, você acha, Patrícia, que o olhar ainda é muito focado na deficiência e não na competência? Você acha que é um pouco isso? Porque, assim, às vezes a pessoa... Eu conversei com uma criança aqui, a gente fez muitos programas, e ela era um cadeirante, e aí, na hora do intervalo, a professora olhou para ele e falou assim, espera um pouquinho, e eu vou arrumar alguma coisa para você fazer. E estava todo mundo jogando basquete. Ele olhou e falou, mas professor, eu jogo basquete. E eu jogo há muito tempo basquete. Ou seja, é um olhar, não é culpa do professor também, né? Mas assim, a gente não está acostumado com a diversidade, não sabe que pode ganhar, né? Como é que vai contratar um funcionário? Como é que aquele representante do RH tem que olhar e fechar o olho para a deficiência e olhar a competência? Olha só. Quando a gente vai contratar uma pessoa para trabalhar, para ocupar qualquer vaga, né? Então, o que eu tento buscar dessa pessoa? Quais são suas competências? Né? Então, olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, a minha experiência foi essa, eu fiz esse tal curso, enfim, eu sei fazer isso, né? Infelizmente, o olhar, eu não estou dizendo que é o meu, porque eu já trabalhei bastante essa questão, afinal, eu estou quase 10 anos na casa de Davi, né? Quando a gente vai trabalhar chega uma pessoa com deficiência, né? Você fica pensando... tá, mas o que será que ela não consegue fazer? O que é difícil para ela? Será que ela consegue ir de um lugar para o outro? Será que ela vai conseguir enxergar? Será que ela vai conseguir ouvir? Será que ela vai conseguir entender? Né? Então, a gente ainda foca muito. Chegou uma pessoa com deficiência, todos a gente ainda problemas foca. Que pode... O que ela não consegue fazer? Ao invés da gente, a gente tem que mudar ver o que ela sabe fazer. O que você sabe fazer, apesar de das limitações. Até porque eu tenho limitação, você tem limitação, todos nós temos. Mas tem um livro, deputado, que chama Primeiro Quebre Todas as Regras. Ele foi baseado no Instituto Gallup, que fez muita pesquisa, e a conclusão que eles chegaram é o seguinte, se a pessoa é boa numa coisa, invista naquela. Eles dão um exemplo assim, naquele tempo, esse livro é antigo, mas assim, se a pessoa digitava 10 mil caracteres, sei lá, em 1 minuto, e o outro digita 30 mil, ele falou, invista, aquele que já digita 30, ele vai chegar nos 50 e nos 100 mil rápido. E aquele que está com 10 mil, difícil, não adianta você pegar aquele que não tem a habilidade para aquilo e tentar... Então, assim, aquela habilidade que ele tem, você pode investir naquilo muito, porque a pessoa vai se superar muito naquilo que ela é boa. Exatamente. E todo mundo que tem alguma síndrome, alguma dificuldade, tem alguma coisa que a pessoa tem que aprender a focar e falar, não, para isso aqui você vai ser muito bom, é isso que eu preciso, né? É isso mesmo. Um olhar diferente, né? O Instituto Gallup, ele focou no talento da pessoa. Exatamente, agora, é o talento. Nós estamos acrescentando uma outra coisa, um espírito cristão. Ela também tem direito a conviver no meio da sociedade, mesmo que ela digite 10 mil caracteres, tá certo? Eu digo por esse olhar também que a pessoa olha assim e fala assim, mas essa pessoa vai dar prejuízo. E o senhor está trazendo um outro aspecto, um aspecto cristão, o aspecto da solidariedade e do envolvimento. Deputado, agora eu queria, pois não. Só para salientar o seguinte, à medida que vai desenvolvendo aqui
o bate-papo nosso aqui, ouvindo aqui a Cecília, ouvindo aqui a Patrícia, a gente começa a perceber que esse problema que está sendo focado, que é o problema dos autistas, como ele é diverso. Não é diverso. Sim. Vocês falaram que pode ser detectado o autismo de 1 ano e meio a 3 anos. Mas tem gente que é pai de gente adulta que não percebeu que é autista ainda. Olha como é que é diferente. Não é isso? A Cecília aqui, ela falou desse espectro do autismo. Existe a baixa funcionalidade, a média e a alta. Cada um tem que ser tratado de forma diferenciada. Né? Inclusive, o nível mais alto permite, como ela já disse, que a pessoa participe da sociedade, tem emprego, constitua família, não tem problema nenhum. Não é isso? Então, essa variedade do espectro, essa dificuldade dos médicos fazer um laudo. Hein? Laudo. É um laudo. Porque não existe nenhum exame laboratorial que leva à conclusão, esse é autista, esse não é autista. Não tem. É só observação do modo que a pessoa se conduz, reage para a sociedade. E a maioria das informações são passadas pelos pais. Né? Eles que vão falar, meu filho tem isso. Aí o médico desconfia que pode ter alguma coisa por aí. Então, a diversidade é tão grande que o problema torna-se complexo, não é um problema tão simples assim. Né? Aliás, no projeto do senhor, deputado, tem aqui os sinais e sintomas OBB, nós estamos falando aqui sobre o autismo, o transtorno do espectro autismo, que o deputado está propondo que o mês de abril seja o abril azul, né? Porque, aliás, azul é por causa de que a predominância é mais em meninos, né? Eu li que são 4 meninos a proporção. Para cada uma menina. Para uma menina. Então, daí o azul é isso, né? Interessante. E aí, olha só, até como utilidade pública, os sinais e sintomas do autismo. Bebês que evitam o contato visual com a mãe, inclusive durante a amamentação. Choro ininterrupto, apatia, inquietação exacerbada, pouca vontade para falar, surdez aparente, transtorno de linguagem, movimentos pendulares, né, que fica balançando a cabeça, é isso? E ansiedade, agressividade, enfim, né? E aí a mãe tem que olhar aquele que cuida da criança e ficar atento a esses aspectos, mas não é fácil, né? O diagnóstico, né? Não é fácil nem para os familiares, né? Porque é difícil realmente, não é algo tão simples de ter uma criança ou um adulto em casa, né? Mas é importante a gente falar, só para retomar um pouquinho do que ela estava falando, sobre a questão de, na Casa de Davi, a gente trabalha muito com as habilidades que eles têm, né? Lá o nosso trabalho é o que? É perceber, ele tem dificuldade em tal coisa, tudo bem, vamos ajudar ele nisso gradativamente a partir de uma terapia. Só que a gente também tenta perceber lá na Casa de Davi essa coisa de o que ele tem de habilidade, né? Então vamos estimular mais isso neles, né? Porque senão o autismo ele também fica muito complexo, como você disse, fica uma coisa muito difícil, né? E para os pais ainda mais, porque gera uma ansiedade quando não é somente dar o laudo. E eu acho que até por isso a importância das leis, realmente, de você fazer uma lei das políticas públicas. Porque para a pessoa que tem condições de financiar um tratamento bacana para a pessoa com autismo, é muito bom. Só que para aquele que não tem. Então, acho que é bom a gente falar sobre isso para se criar cada vez mais políticas públicas para investir nessas crianças. Porque, tudo bem, aí o médico dá o laudo para a mãe e para o pai, né? E aí essa mãe e esse pai que não tem esse financiamento, né, esse dinheiro para financiar, o que ele vai fazer? Né? Ele vai procurar o SUS, vai procurar o CAPS, né, que é onde eles encontram algum respaldo, mas muitas vezes não tem o tratamento que precisa ser tido. Né? O tratamento adequado. Exatamente. Eu vou para um rápido intervalo e depois, no segundo bloco, eu vou aqui perguntar para o deputado que propõe, por meio desse projeto de lei 432/2019, a instituição no estado de São Paulo do Abril Azul. E o artigo 2º, ele explica que o Poder Executivo poderá determinar as secretarias que vão se envolver com isso. Será da educação, da saúde? Depois do intervalo, a gente vai entender melhor com o deputado. Eu volto já.
Olá, programa Em Discussão está de volta. Estamos falando do Abril Azul, um projeto de lei para dedicar o mês de abril a campanhas de conscientização sobre o autismo. Eu falava com a Patrícia, agora eu vou voltar aqui com a Cecília. Ô, Cecília, em relação às escolas, assim, porque o deputado vai falar daqui a pouquinho em relação ao tratamento adequado. A própria lei de diretrizes e bases estabelece que tem que se dar o tratamento adequado para cada tipo de criança, né? E você, na sua convivência, qual é o principal desafio nessa área, para professores, principalmente? Então, a inclusão também é lei, né? Mas depois eu acho que ele vai falar um pouquinho sobre essa lei. Na escola, é importante que os professores sejam capacitados para se aproximar do aluno autista, né? Eles também têm direito de um professor, um profissional de apoio especializado, né? Para saber como que esse aluno vai aprender melhor. Quando tem um aluno autista ou com outra síndrome, já é previsto que um auxiliar. Sim, é obrigatório a escola dar esse profissional. Até as particulares, assim como as públicas, têm a obrigatoriedade de oferecer esse profissional capacitado e especializado para atender essa criança. Porque a inclusão não é só você colocar o aluno dentro da escola, né? A inclusão é você colocar ele e perceber como que esse aluno aprende, né? No caso dos autistas, como que ele pode aprender e ser eficaz para ele estar lá dentro, né? Então, existem leis de que é previsto esse professor de apoio, mas ainda tem as dificuldades, né? Porque dentro de uma sala existe todo um barulho, e o autista ele tem bastante sensibilidade nisso, no barulho, na interação. Então, esse profissional de apoio, ele vai estar ali para perceber essas coisas e falar, deixa eu ver como que eu vou intervir da melhor forma, né? E por isso que ele precisa ser capacitado, porque como o autismo é muito peculiar, os sintomas, é muito característico o autismo, então é preciso esse profissional que saiba realmente ver aonde que ele deve intervir, de que maneira, e não sirva como um apoio, né? Porque a intenção do profissional de apoio é ele ser sempre menos necessário para essa criança, né? Tem crianças que vão precisar sempre, mas existem crianças que podem evoluir, assim como os severos também podem, né? É que eles têm os severos mais graves que eles não conseguem ter uma independência tão grande, mas eles podem interagir de uma forma mais eficaz, né? Que seja boa para ele. Aliás, deputado, já existe uma lei, que o senhor falava aqui no intervalo, sobre isso, é muito importante, né? Até para o andamento do coletivo, né? Ali da sala, né? A lei, como sempre, é muito bonita. A execução da lei é o problema. Mas no Brasil, nós temos lá do governo federal uma lei aprovada em 2012. 2012, permitindo que os que tenham a questão do autismo possam frequentar as escolas regulares, né? E depois, em 2007, reforça ainda que o Estado de São Paulo, nosso Estado, tem a obrigação de arcar com os custos dos profissionais necessários para acompanhamento da criança nas escolas regulares, até nas estaduais. Agora, isso acontece na prática? Eu duvido. E eu queria fazer para a Cecília aqui, assim, só uma observação, se eu estou certo ou não. A gente fala em inserção desses do autista, né, todos os autistas, nas escolas regulares. Mas até a consecução disso, conseguir esse intuito, dependeria também do nível no espectro aí não é isso? Porque tem uns que quase não tem jeito. Eu sei que precisa, mas é mais difícil. Agora, tem uns que podem fazer a inserção dele normal, que ele vai acompanhar perfeitamente, não é isso? E aí, como é que a própria escola tem que estar preparada para receber, mas também já vem com um diagnóstico, né? Sim, do médico, precisa né? tem um laudo, né? Tudo certinho. Mas o grave, né? Tem o severo e o leve, todos precisam estar na escola. Por que eu digo isso? Porque a escola é um ambiente de bastante estímulo. E aí que eu falo do profissional capacitado. Porque sim, o mais severo, ele vai ter mais crises, ele vai, às vezes, não interagir de uma maneira que todo mundo quisesse que ele interagisse. Pode ser, mas a escola ele vai receber tantos estímulos que vai fazer com que ele evolua mais. Não estou defendendo a tese, estou dizendo a realidade.
Sim. Não, mas na realidade é muito complicado mesmo, né? Porque a dificuldade, às vezes tem os preconceitos da escola, mas é que nem ela falou, o preconceito é falta de conhecimento. Porque tudo bem, a gente fala, vamos incluir lá o autista severo, né? O nível 3, vamos incluir na escola, mas o que eu vou fazer com esse aluno? Cadê os professores estão capacitados? E muitas vezes as redes públicas, né, estão superlotadas, né, nas salas, alguma coisa nesse sentido. E existem outras coisas que dificultam. E aí o aluno autista chegando, o professor às vezes está saturado e não tem os cursos de capacitação que precisam terem, né, para saber lidar, né? E no curso de pedagogia muitas vezes não é abordado sobre esse tema. Não, isso eu até tinha perguntado. Nem sempre o professor está dentro do curso, na disciplina de pedagogia, ele vai entender de todas as síndromes e todas as Até mesmo de psicologia. O que eu vi na faculdade foi pouco sobre autismo também. Entendi. Né? Porque por autismo também ser algo que é bem recente, né? Se falar do autismo é muito recente. Eram todas questões muito veladas, como a gente falou no início do programa, as pessoas muitas vezes com alguma síndrome ficavam mais em casa, enfim, né? Nós estamos tratando aqui no programa em discussão sobre o Abril Azul, um mês que, por proposta do deputado Roberto Engler, do PSB, destinar o mês de abril, que já tem o dia 2 de abril, né? Isso. Que era o dia mundial, né? A proposta do deputado é justamente fazer com que todo mês seja dedicado justamente para que haja campanhas de esclarecimento e até para a família, né, deputado? Porque eu li também, assim, e a Cecília e a Patrícia podem ajudar com isso também. Quando a família tem uma criança, e depois, claro, na fase da adolescência adulta, por exemplo, no autismo, ela tem dificuldade de comunicação, enfim. Mas se for mais severo, e aí a família começa a destinar cada vez mais tempo e energia para aquela pessoa, para aquela criança. Então, às vezes, a mãe não deixa de trabalhar fora, vai cuidar só da criança. E vai haver um certo isolamento, né? Eu estava lendo assim que como é importante um vizinho na escola, no convívio social do trabalho, um amigo chegar e falar, escuta, você nunca sai, você nunca vai no jantar, você não faz nada porque a sua vida é muito... Você não quer levar o seu filho... Amanhã vai ter uma brincadeira, eu levo o seu filho também. Isso aí deve ter um valor para essas pessoas inestimável, né, deputado? E às vezes é ignorância, né, da gente não... Eu recentemente, eu recebi no meu escritório em Franca algumas famílias que têm o autismo, né? Filhos que têm autismo. E eles me deram, eu confesso para você que eu não sou um especialista nesse assunto. Eu sou um legislador que procurou fazer uma lei que protegesse esse monte de gente, 2 milhões de pessoas que estão aí, né? Essa é a minha função como legislador, mas eu não tenho a competência para analisar o problema como vocês duas têm. Mas eu passei por essa experiência e recebi várias famílias da cidade de Sertãozinho, certo? Que tinham pessoas com autismo. E eles me deram algumas informações interessantes. Que eu acho que deve falar aqui, porque deve ser interessante ouvir isso. Por exemplo, eles têm um filho adulto. E levaram tempos para descobrir que era autismo. Levaram tempos, não foi desde pequenininho, não. Né? Levaram tempos. E a questão colocada era o seguinte, se você falar com ele pode não responder para você, porque ele tem um grau de agressividade, fingir que não entende, não dá resposta. Né? Então, o pai e a mãe falando com ele entende tudo. Ele pode não responder, mas tudo que o pai dele falava, ele dava resposta na televisão, ia lá pegar um programa, eu quero falar isso aqui, ou não fala, apontava. Ou seja, nós estamos tratando de pessoas que são pessoas humanas, que a gente acha que são monstros e não são, tá certo? E que nós temos que aprender muito. Sim. Aprender muito. Eu tenho que aprender com vocês aqui muita coisa. Não é? Aliás, eu queria lembrar o seguinte, que no mundo do universo do trabalho, o Cecília e também Patrícia, quais são as principais erros que a gente comete, né? Eu conversava num programa aqui sobre deficiente visual e ele falava assim, como é que a gente deve tratar, né? Ele falava assim, é muito simples, chega perto e pergunta. Porque às vezes a gente fica, né,
eu devo atravessar, eu não desço. Aí chega, grita e fala, calma, eu não sou surdo, eu só não enxergo, né? Não precisa gritar. Então, assim, a gente tem uma... Então, ele falou, chega e pergunta, você está com alguma dificuldade, que eu te ajudo? Que erros que a gente comete nessas relações no trabalho, na escola, que são mais comuns, em relação aos autistas, que é o nosso tema? Assim, eu acho que o principal, erro é achar que realmente eles são pessoas de outro universo. De outro universo. Né? Eles não são. Se você falar oi, eles podem não responder da forma que a gente quisesse. Né? Mas eles podem responder da forma que eles conseguem. Porque às vezes o mínimo deles não alcança nem o nosso... Às vezes o máximo deles não alcança nem o nosso mínimo. E aí a gente precisa ter uma reflexão de... É muito interessante. O que a gente quer? A gente quer que eles interajam da mesma forma, sendo igual... Ou eles podem interagir da forma deles, né? Até o adulto, ele entende. As pessoas em geral com autismo, de todos os níveis, eles entendem o que você fala. Só que uns, eles entendem frases mais longas, né? Pelo autista ser muito concreto, então, né, que a gente estava conversando, eles não entendem muito metáfora, né? Então, e o mais leve, você pode explicar para ele assim, essa metáfora significa isso, e ele compreender. Né? Já o mais severo, você pode falar com o mais severo com frases mais curtas. Né? Em vez de você falar uma frase longa que vai dificultar a compreensão dele, você fala, água, que é água. Que daí é mais direto, objetivo, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o primeiro passo que as pessoas precisam dar referente ao autismo é se aproximar e conhecer. Né? E não tratar eles como pessoas de outro universo, porque eles não são. Então, assim, imagina você... compreender um pouco do mundo e as pessoas terem medo de você porque agride e, na verdade, eles não são agressivos, eles aprenderam a ser agressivos. Exatamente. Quem tem uma síndrome, né? A gente está hoje aqui especificamente falando do autismo, né? Que o deputado propôs o mês de abril como o Abril Azul, destinado só a campanhas para tratar desse tema, para que a gente... em todos os níveis, na saúde, na educação, nos ambientes de trabalho, dentro das famílias, na comunidade, possa ter mais informação sobre o tema. A gente, no primeiro bloco, falamos, Cecília, eu citei, por exemplo, a pessoa que não olha no olho, o autista, ele tem, eu não sei se é o autista ou o síndrome de Down, agora não me vem bem a memória, tem dificuldade de olhar no olho. Então, assim, quando você tem essa informação, e dependendo, você falou que tem vários níveis, você vê que aquilo, então, para aquela pessoa é um desafio que ela tem de suplantar aquela síndrome. Para os outros que não têm esse problema, é a oportunidade de aprender, né? Falar, ele não olha no meu olho, mas ele... outra forma de comunicação. Porque ele se comunica de outro jeito. Então vou aprender, né? Então, como é que ele está se comunicando? Aprendi uma coisa nova. Então, assim, são oportunidades que a gente vê na diversidade. Mas a gente não tem muito esse olhar, né? Principalmente na hora de contratar, né, Patrícia? Exatamente. A gente ainda vê o defeito, né? A gente acaba não explorando aquilo que ele tem de potencialidade. Né? Só para você ter uma ideia, hoje, assim, os autistas, eles... ingressam sim no mercado de trabalho, né? São aqueles autistas com alto funcionamento, enfim. Existem empresas, e principalmente são as empresas de tecnologia da informação, as empresas de TI. Por quê? Porque os autistas de alto funcionamento, eles são mais focados, eles são mais concentrados, eles prestam mais atenção nos detalhes do que muitos de nós, né? Então, eles são mais lógicos, né? Eles são mais tangíveis, óbvio, né? A gente falou que eles têm dificuldade nessa questão da abstração, enfim. Então, acho que eles estão com mais emprego garantido do que a maioria da população, aí, porque essa área tem uma empresa, uma empresa dinamarquesa, mas ela tem filial aqui no Brasil, inclusive em várias outras partes do mundo, que eles têm mais de 100 funcionários autistas espalhados, né? Pelo mundo, justamente trabalhando nessa área de áreas TI. de complexidade mesmo. Exatamente. Né? Então, eles são mais concentrados, eles ficam... A questão, talvez, mais difícil do autista, até por conta da questão do relacionamento, é que eles não curtem trabalhar em equipe. Então, assim, me deixa aqui sozinho, trabalhando sozinho, eu quero estar aqui neste meu espaço, né? Justamente... também isso vai favorecer o foco, vai favorecer a atenção. Então, a margem de erro, por exemplo, de um autista trabalhando, por exemplo, numa empresa de tecnologia, fazendo inserção de dados num banco de dados, a margem de erro deles é muito pequena, porque eles são muito focados, né, os de alto funcionamento, né?
eles são muito concentrados, né? Então, isso é uma potencialidade que a gente precisa observar e que a gente precisa... Normalmente são bons matemáticos, né? Isso. Bons matemáticos. Né? Então, são esse olhar para aquilo que eles conseguem fazer, ao invés do olhar para aquilo que não se consegue. Mas se ele tem uma dificuldade de comunicação, como que o entrevistador, você que é da área de RH, vai poder entender quais são essas suas competências, habilidades? Então, quando a gente fala, né, a Cecília estava falando sobre os níveis do autismo, o nível do autofuncionamento é aquele autista que ele consegue, talvez por mais dificuldade que ele tenha, ainda se comunicar. Né? São aqueles, inclusive, que, por exemplo, a gente vê autistas de alto funcionamento famosos. Por exemplo, Messi, o jogador. Né? Dizem que o Bill Gates também. Né? Então, assim, são personagens, né? Que funcionaram muito bem, e aí a gente precisa ter esse olhar mais apurado sobre eles. Né? E em relação à comunicação, a gente precisa se entender. Então, muitas vezes pode até chegar uma pessoa autista na hora da entrevista, e a gente não ter esse olhar e achar que ele é só um tímido, achar que ele é só uma pessoa que não fala, achar que ele é uma pessoa que esse não serve para a vaga porque ele não consegue falar, não consegue se expressar. Né? E se a gente tiver um olhar mais apurado, mais profundo, uma seleção um pouco mais criteriosa, a gente vai ver, puxa, é um autista e pode ter um alto funcionamento, pode se encaixar. Pode ser um Messi ou um Bill Gates, por que não? Agora, deputado, nós estamos falando aqui do mês do Abril Azul, que é uma proposta do deputado Roberto Engler, do PSB, um projeto de lei 432 de 2019, mas também tem o 433 de 2019, deputado. Queria que o senhor comentasse. Fica instituída a campanha Abril Azul na escola. Por que na escola? Aliás, eu sempre, quando eu tratei da questão da síndrome de Down, do câncer de mama, o câncer de próstata, esses assuntos assim, eu sempre coloco dentro das escolas. Porque a escola era um meio de propagação. Se eu quero o quê? Que a sociedade entenda o problema, né? Então, nada melhor do que jogar dentro da escola, discutir dentro da escola, o aluno sai, vai para casa, fala com o pai, fala com a mãe, fala com o vizinho. É um meio de propagação daquilo que nós estamos pretendendo chegar. Às vezes o pai não teve a informação que o filho pode levar, claro, né? Chega lá, pai, você sabe isso? Não, então eu vou te explicar. Então, todo projeto que eu faço para valer, para colocar o governo a nosso serviço, para colocar a secretaria, para fazer aí a divulgação, eu sempre acompanho com... Começar na escola. Mas na eu vou aproveitar... escola pública estadual, onde eu posso legislar. Aproveitar que tem duas psicólogos aqui, como é que o professor... E fazer um trabalho de utilidade pública também. Como é que o professor tem que lidar com essa questão? Porque, por exemplo, fala na sala, olha, gente, nós temos aqui fulano, sei lá, ele tem essa questão, então, ou não fala, não explica para ninguém. Como é que é essa abordagem dentro da sala de aula? Isso com as outras crianças. Porque assim, pode haver bullying, pode haver desconhecimento, um monte de coisa. Sim, né? eu percebo que assim, na escola também falta essa coisa da diversidade, né? Não precisa falar exatamente do autista, rotular, né? Ó, aquele ali é o diferente e vocês têm que fazer tal coisa. Porque isso acaba gerando toda uma ansiedade na criança, porque isso é do ser humano, né? O desconhecido causa medo. Então, o que eu vejo que às vezes precisa dentro da escola são palestras e conscientização cada vez maiores da diversidade que pode se encontrar ali dentro. Isso é para todo mundo, né? Eu vi uma palestra que a mãe falava assim, que ela teve o diagnóstico, né, e na escola tinha uma outra mãe com uma outra criança. E a mãe disse que ignorou ela e falou para a professora, meu filho é muito pequeno para lidar com esse problema. E ela falou, o problema era meu filho. Então, assim, é um desconhecimento total. Sim, e assim, e já passou para o filho dela também que aquilo era um problema. Então, assim, né, nem o adulto entendeu, nem a criança. Sim, e aí até importante o que ele disse, realmente, de a escola ter essa importância por conta de levar para os pais coisas que talvez eles tenham medo ou não conhecem. Então, partindo dessa conscientização nas escolas, palestras, né, na linguagem da criança,
que você consiga fazer com que ela veja a diversidade de forma bonita, né, e não como um problema ou com preconceito, ela vai ser um ser humano melhor, vai ser um ser humano que tenha crítica, né, sobre as coisas. E ela pode levar isso para os pais e não concordar com os pais de forma assertiva, né, não gerando confusão. Sim. Agora, deputado, no projeto do senhor, aliás, você que está nos acompanhando e é pai ou mãe de um filho com autismo, ou é educador, ou trabalha com políticas públicas, é só mandar, ter o e-mail aí do deputado, porque esses dois projetos, eles estão na pauta, né, deputado? Mas é importante a participação da população, mandar, vir aqui na Assembleia, participar das audiências públicas, tudo que é relativo a isso, porque o projeto do senhor, ele vai em várias frentes. Eu vi aqui no parágrafo 2º, aqui do 432 de 2019, que fala da atuação das pastas, seja da Secretaria da Educação, da Saúde. A partir de uma campanha, um mês dedicado a isso, fica mais fácil entender mais e destinar o senhor já foi relator aqui do orçamento da casa, você sabe que o cobertor é curto, mas com mais conhecimento você consegue destinar recursos para as áreas que precisam, seja da saúde, da educação, enfim, né? No caso do autismo. Você quase que roubou meu lanche todo. Desculpa. Eu queria mais ou menos encerrar dizendo o seguinte, por exemplo, você falou tudo. Tendo Abril Azul já aprovado na casa, já funcionando, a gente poderá, durante o mês de abril, fazer uma audiência pública na Assembleia, com a participação do secretário da Saúde, participação do secretário da Educação, com participação do Palácio, representando o governador, ouvindo o que nós estamos falando. Da Casa de Davi, que tem conhecimento. Isso, claro. Não, eu estou até virando para ela, assim, porque elas serão fundamentais. Mas é um encontro institucional dentro da Assembleia, chamando todas as partes envolvidas e a atenção que eles precisam se integrar nisso aqui. Porque uma coisa é colocar no projeto de lei que a Secretaria da Saúde vai fazer isso, a Secretaria da Educação faz isso. Outra coisa, eles vão fazer mesmo. Então, o dono da boiada tem que chegar para eles, vocês têm que fazer. E o dono da boiada é o governador, um representante aqui. Porque, por exemplo, o Novembro Azul teve participação do senhor também. Teve. E eu me lembro que aqui na Assembleia, eu já encontro profissionais por mais de um ano que eles vêm todo Novembro Azul aqui e agradecem muito. Inclusive, Dr. Rony, da Santa Casa, já esteve aqui com a gente para falar. E começou a vir recorrentemente a partir do estabelecimento do Novembro Azul, para falar do câncer de próstata, enfim, né? Ou seja, já vem se criando, é novo, né, deputado, esse projeto, mas vai criando uma cultura, isso, né? Vai criando uma cultura. Aí você vai descobrindo algumas outras coisas, por exemplo, que os exames dão assistência nas respectivas cidades para prevenção do câncer de próstata, ninguém sabia disso. E tem muita informação que ele pode dar. Eu queria só dizer às duas amigas aqui, é o seguinte, o assunto correlato, que é o síndrome de Down, a prevenção do síndrome de Down, a conscientização do síndrome de Down, nós acabamos chamando muita gente qualificada na área de universidade, da Unicamp, da USP, entendeu? Umas 30, 40 pessoas que acabaram discutindo internamente o que era preciso fazer e acabou saindo um resultado, um livro, tá certo? Com as opiniões de inclusão nas escolas públicas. Ficou um trabalho maravilhoso que está na mão do governador, está na mão do secretário da Educação. Quer dizer, o que é que esse grupo de pessoas estão especializadas, está sugerindo que vocês do poder público façam para a inclusão da síndrome de Down. Eu acho que nós vamos fazer alguma coisa semelhante. Vamos fazer uma coisa semelhante. Você que nos acompanha, o nosso programa aqui em discussão está falando sobre o Abril Azul, uma proposta do deputado Roberto Engler, do PSB, ele que já participou de outros projetos, por exemplo, do Novembro Azul também. Às vezes a gente passa aí, eu, por exemplo, passo nas rodovias, né, deputado? Vejo lá as campanhas, né? E a gente muitas vezes não sabe, a população não sabe que isso é uma ressonância do trabalho da Assembleia Legislativa, né? Que a população, como veio até o senhor, que já tinha um trabalho para síndrome de Down, e aí procuraram o senhor, vamos falar sobre o autismo. Então, aí o senhor propôs o Abril Azul, né? E vai repercutindo. O Novembro Azul foi anterior, né? Como Maio Amarelo, né? Tem várias cores aí. Desculpa, eu falei, PSB. São vários problemas.
Mas eu te falei no início, quer dizer, por que me procuraram para falar sobre autismo? Porque eles viram o meu trabalho de síndrome de Down. Quando tomaram conhecimento que eu estava fazendo alguma coisa na direção do autismo, eles vieram correndo. Então, que bom. Que bom. É porque, aliás, eu já... fazer um instrumento mais eficaz. É porque, por exemplo, o trabalho da ACD, a gente vê lá que tem a síndrome de Down, é uma das maiores. Mas se você entrar lá no site, você vai ver que são muitas síndromes que existem, né? Às vezes menores, e que ela cuida de um leque maior. Quando você foca numa, acaba chegando às outras questões, como foi o caso do senhor. Bom, a gente está chegando ao final, mas eu queria deixar a Cecília e a Patrícia aí, se faltou alguma informação, principalmente de utilidade pública. Elas já vieram aqui, a Casa de Davi, que trata diretamente com esse público autista, mas estão convidadas para voltar sempre. E o seu recado final, por favor. Eu acho importante falar cada vez mais dos adultos severos. Eu acho bem importante isso, não que os outros não sejam. Mas a Casa de Davi faz um trabalho muito bonito, ressaltando as habilidades dele, tentando da melhor forma possível incluir, né, os meninos na sociedade com eventos, da maneira que a gente vai podendo fazer. E criar, né, parcerias, pesquisas nesse público adulto autista, severo, né, porque eles também são pessoas, também são, entendem, compreendem, não são monstros, não são pessoas de outro universo. E a gente vê muito isso lá na Casa de Davi, porque no contato direto com eles, você vê o quanto de amor eles têm, o quanto humanos eles são. Tem amor, mas também tem uma personalidade forte. Então, são pessoas com personalidade, o autismo é só um pedaço deles, né? Conseguir enxergar outros pedaços dos meninos, que não é só o autismo. Existe uma personalidade forte, uma personalidade amorosa, ou qualquer outra coisa, e não só autismo. Então, acho que talvez um recado e uma reflexão que eu tenho para dar é conhecer, né? Conhecer o autismo, conhecer todos os níveis de autismo, né? Tá disposto a ajudar até os familiares, né? Porque é muito difícil para eles. Tá disposto realmente a falar, você quer que eu fique com o seu menino? Como que faz? Né? Não ter vergonha de falar, como que faço para cuidar dele? Né? Como que eu faço para ele não me bater? Né? Porque às vezes ele aprendeu a vida inteira que para conseguir um copo de água ele tem que bater. Mas isso não quer dizer que ele seja agressivo. Talvez se a gente trabalhar com eles, né, terem cada vez mais profissionais capacitados para trabalhar com esse público adulto, talvez ele consiga aprender a não precisar dar um tapa ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa inadequada para conseguir um copo de água. Exatamente. Então eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. O programa chegou ao fim, nosso tempo acabou. Queria encerrar com uma reflexão que eu vi numa das palestras, que uma mãe de uma autista dizia assim, olha, o que é ser normal se somos todos diferentes, né? É a diversidade. Então, não existe essa tal normalidade. Todos nós temos as nossas peculiaridades e que precisamos aprender a identificar. E acho que o recado do programa foi esse, né, deputado? Focar no talento, na competência e não na deficiência. Muito obrigado pela presença de todos. A gente falou aqui sobre o Abril Azul, uma proposta do deputado Roberto Engler aqui no programa Em Discussão. Obrigado pela sua audiência.